Nossa atividade para encerrar o mês de maio de inglês, vamos começar. Primeira questão você vai completar com o verbo to be. Eu coloquei novamente o verbo to be porque eu senti que alguns não conseguiram ainda entender completamente esse assunto, é uma maneira de vocês reverem, porque esse assunto, se você aprender agora, você não vai precisar se preocupar mais na frente, porque você vai rever no sexto, no sétimo, no oitavo, no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro, do ensino médio. Nas provas de faculdades, enfim, para a vida toda você vai precisar do verbo to be para falar o mínimo, o básico do inglês. Até mesmo para você ler frases de revistas, para você ver frases curtas de blusas, sempre vai ter, na maioria dos casos, 99,% o verbo to be presente. Então é muito importante vocês aprenderem de uma vez por todas, o verbo to be. Então na aula você vai completar com o verbo to be. Você não vai colocar o I, o she, o we, o they, o it. Vai colocar só o que vem depois dele. I, qual é o verbo to be que eu coloco aqui? I, tararam, happy. She, tararam, with hungry. E aí vai. Não se preocupe com a tradução. Você não precisa entender a tradução aqui. Você precisa entender que o I é um verbo to be, o she é um verbo to be, o we é um verbo to be, e assim sucessivamente. Na segunda questão, você vai colocar as frases na interrogativa. I have one child. I love my parents. Quando eu fui digitar, entrou esse N aqui, gaiata aqui no meio aqui. Esse N não pertence aqui. É parents. Não tem, né? Esse vem para aqui, parents. Não tem esse E. Vem até o S. É porque na hora que a gente digita em inglês, o próprio computador ele coloca em português. Se você não prestar atenção, acaba errando. I have your, aqui também é um Y, não é G, é um Y de your. I have your siblings. E a D, I live with my grandparents. Lembrando que para você tornar uma frase interrogativa, você tem que fazer o quê? Acrescentar o do, de, ó. Você coloca, se a frase I have one child, você coloca do I have one child. Ou você pode inverter. Have I one child? Na terceira, você vai colocar o nome das frutas. Apple, peach, pear, banana, papaya, fig, coconut, avocado. Na quarta, o significado de broccoli, cauliflower, lychee, tomato, carrot, mushroom. Você pode pesquisar à vontade no dicionário essas palavras aqui. Coloca o nome das frutas. Steak, ribs, chicken, cheese, butter, tear. E dê o nome em português dos itens das groceries. Groceries, para quem estudou comigo no terceiro ano, sabe que groceries significa aqueles mercantis pequenos, de pequeno porte, né? A chamada bodega aqui no Brasil, né? Aí a gente tem o noodles, o rice, chili, salt, pepper e flour. E sétima, você vai traduzir as frases que estão feitas a partir do verbo to be. Você coloca a frase. Se aqui I am Kate, fica eu sou Kate. Na oitava, você vai circular somente os adjetivos. O que são adjetivos? Qualidades. Algo que dê qualidade para o sujeito. Né? Longo, curto, pequeno, baixo, gordo, alto, feio, bonito. Todas as palavras são qualidades. Você vai pegar aqui a traduçãozinha delas e saber qual delas aqui são adjetivos. Na nona, como se chama a primeira refeição do dia em inglês? Ela se chama lunch, se chama dinner, se chama o quê? Como se chama a refeição do meio-dia? Ela se chama breakfast, se chama dinner. Você escreve aqui que você... São 3 refeições, são 3 nomes, então. 11ª, como se chama a refeição no fim da tarde? Em alguns países, mas no Brasil é feito à noite. Escreva em inglês o nome dessa refeição, que é a chamada refeição da noite, né, aqui no Brasil. E por último, vocabulary, it's been, I've eaten, let's see. Você faz a traduçãozinha e essas palavras também tem lá no nosso livro e na atividade que vocês fizeram. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem lá no privado para mim. Não mandem no grupo, que eu responderei para vocês. Tchau.